Estudo Bíblico Jeremias 2, versos 1 a 37. Jeremias utiliza uma série de metáforas para indicar a infidelidade de Judá para com Deus e para alertar sobre o juízo que virá caso não se arrependa. A maior das figuras utilizadas é aquela da esposa, Israel, que abandona o esposo, Deus, em troca de associações promíscuas, fazendo-se prostituta. Verso 2, afeição, em hebraico, chesed, que contém as ideias de amor e fidelidade. Messeguias, no Oriente, a esposa seguia após o esposo. Aqui, os primeiros dias de Israel são comparados a uma lua de mel. Israel deixara o Egito e seguira seu marido, Deus, pelo deserto. Verso 3, primícias da sua colheita. A porção mais preciosa da colheita, que deveria ser movida pelo sacerdote perante Jeová, Levítico 23, versos 9 a 14 e Números 18, versos 12 e 13. Os que maltratavam Israel eram tão culpados como aqueles que, sem ter direito, comiam um alimento consagrado. Levítico 22, 16. Verso 4. Jacó, Israel. O profeta se dirige a toda a nação hebreia, ignorando a divisão entre reinos do norte e do sul. Verso 5. Nulidade, nulos. Raiz hebraica que significa vapor, hálito. Termos característicos para indicar os deuses falsos, inúteis, em contraste com o Deus vivo e verdadeiro. Hevel é a palavra traduzida por vaidade em Provérbios. Seguindo esses deuses vazios, Israel assimilava seu caráter. Tal Deus, tal povo. Salmo 115, versos 4 a 8. Verso 8. Não me conheceram. A falta de conhecimento de Deus é um tema frequente entre os profetas. Oséias 4, 6. Pastores. O hebraico roer tem o significado fundamental de pastor, sendo também usado no Antigo Testamento para indicar governantes e príncipes. 1 Reis 22, 17. Baal, o deus cananita da tempestade e da fertilidade. A deserção do povo era causada por seus líderes. Os 3 grupos de líderes se uniram em oposição a Jeremias: os sacerdotes, levitas, os governantes e os profetas. Na época de Jesus, o bom pastor, não havia mais profetas, mas os 2 outros grupos o traíram. Verso 9, pleitearei, metáfora do tribunal. Verso 10, Quedar, tribos árabes espalhadas pela Arábia desde Petra, na fronteira oriental da Palestina até a Babilônia. Naquele tempo, Chipre e Quedar eram tidos como o extremo ponto ocidental e o extremo ponto oriental do mundo. Verso 11. Esquadrinhai leste e oeste e vede quão fiéis são todos os povos aos seus deuses que nada são. Mas Jeová, Deus de Israel, que é glorioso, vivo e poderoso, foi abandonado em troca de deuses sem vida e sem poder. Deus era a glória de Israel. Salmo 106, 20. Verso 12. Ó céus! Céu e terra serviam como testemunhas. Deuteronômio 30, 19, 31, 28 e 32, verso 1. Verso 13. 2 males: abandonar a Deus e adorar a ídolos. Cisternas rotas, doutrinas e esperanças que não constam na palavra de Deus, idolatria inútil, contraste entre as águas frescas da fonte perene, Deus, e as águas salobras de uma cisterna que mal consegue acumular água, idolatria. Verso 14 a 19. Enquanto a nação se aproximava de um colapso, 2 opiniões políticas se desenvolviam. Uns aconselhavam um pacto com a Babilônia,
Outros insistiam em uma aliança com o Egito. Nada além de escravidão e ruína seria o resultado em qualquer dos rumos. Era melhor que o povo se voltasse para Deus. Verso 14. Servo nascido em casa. Os escravos eram de dois tipos: os adquiridos por compra e os nascidos na casa do seu senhor e, portanto, sua propriedade permanente. Verso 15. Leões, símbolo da Assíria e de suas frequentes invasões contra Israel. No singular, um símbolo de Nabucodonosor da Babilônia e mais tarde de Ciro da Pérsia, que realmente eram continuadores das obras da Assíria. Verso 16. Ambas eram cidades bem conhecidas nos dias de Josias e representavam todo o Egito. Mênfis, capital do Baixo Egito, no Nordeste, e Táfnis, capital do Alto Egito, no alto do rio Nilo. A palavra Egito tem forma dual no hebraico, Misraim, por ser um reino duplo. Verso 18, relacionado ao verso 13. Israel havia desprezado Jeová, a fonte d'água viva, e bebia do Egito, Nilo, e da Assíria, Eufrates. Verso 20, outeiro alto. Refere-se normalmente a lugares especialmente dedicados à adoração à natureza, personificada no ídolo de Baal. Prostituías. A infidelidade de Israel ao seu senhor e marido é frequentemente intitulada prostituição. A figura foi traduzida com mais robustez em razão da prostituição cultual comumente praticada no culto a Baal. Verso 21. Vide. A viticultura era uma das ocupações principais dos antigos hebreus. Considerando que o plantio e os cuidados devidos às videiras implicavam dificuldades e perigos, que as colheitas eram incertas e que o produto era valioso e desejado, a vinha é com frequência usada como ilustração de pregação profética. Israel foi comparado a uma videira e Deus ao viticultor. Salmo 80, Isaías 5, versos 1 a 7 e Oséias 10, verso 1. No Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo é a videira verdadeira e que aqueles que permanecem nele são seus ramos. João 15. Vide brava, uma videira estranha ou estrangeira, o que traz a conotação de práticas religiosas pagãs. Verso 22, salitre. Provavelmente o carbonato de sódio usado para o fabrico de sabão, um álcali mineral. Potassa. O álcali vegetal correspondente obtido de cinza de plantas. Eram dois dos mais poderosos detergentes conhecidos, ambos usados na lavagem e embranquecimento de vestes e também na refinação de metais. Malaquias 3:2. Continua a mácula da tua iniquidade perante mim. Em outras palavras, ainda que aparentes justiça exterior, isto não esconde de mim tua iniquidade oculta, a qual não pode ser purificada por meios físicos. O pecado só é efetivamente lavado quando há arrependimento para com o próprio Senhor, que pelo sangue da aliança eterna é quem o purifica. Isaías 53, versos 4 a 6, Hebreus 9, de 11 a 15 e capítulo 13, verso 20. Versos 23 a 25. Jeremias compara seu povo a criaturas selvagens no cio. Seu desejo é tão grande que qualquer parceiro que as deseje pode tê-las sem se afadigar. Aqui a fêmea persegue o macho. Verso 23, Baalins, deuses cananeus da fertilidade. Vale de Inom, ao sul e oeste de Jerusalém, onde imolavam seus filhos ao ídolo de Moloque, capítulo 7, verso 31 e 19, verso 6. Dromedária,
um camelo fêmea com pescoço curto e uma só bossa que ainda não teve filhote, jovem, pronto para seguir qualquer impulso fresco e famoso por sua velocidade, sendo usado para levar despachos urgentes. O telégrafo antigo. Verso 24. Jumenta selvagem no ardor do cio. Uma figura de luxúria. Fatigar-se. Os deuses falsos não precisavam cansar-se para buscar conquistar Israel, pois ela mesma buscava com ansiedade. Verso 25. Inútil. Desesperada determinação de continuar no pecado. Verso 27. Pedaço de madeira, pedra. Provavelmente referências aos objetos de culto tão largamente disseminados, Asherah e Macebã. O Asherah, pau, deveria ser um poste colocado e adorado nos lugares altos dos cananeus. Era símbolo de Aserá, a deusa da fertilidade. O Macebã, pedra, era usado no culto a Baal. Costas. As costas ou o pescoço figuravam a apostasia. Levanta-te. Na hora da tribulação, haveria de clamar a Jeová. Verso 28. A associação dos deuses com determinadas localidades é uma característica distintiva na religião pagã. Os baús eram geralmente identificados com lugares. Havia, por exemplo, um Baal de Ecrom, segundo Reis 1. Assim, cada cidade tinha uma divindade local. Verso 29. A paciência de Jeová estava sendo demasiado testada. Verso 30. Disciplina. Instrução por palavra e advertência, bem como correção mediante castigo. Verso 32. Cinto. Peça de ornamentação com que a noiva se enfeitava no dia do casamento. Jeová é o adorno mais precioso do seu povo. Verso 34. Refere-se à perseguição do fraco pelo forte, uma condenação da opressão iníqua aos pobres. Amós 2, versos 6 a 8, 4, verso 1 e 5, versos 10 a 12. Versos 35 e 36. Além de serem culpados e espantosamente alegarem inocência, buscavam entrar em aliança com outras nações em salvaguarda contra ataques hostis. A fidelidade a Jeová nunca os decepcionaria, mas preferiram confiar mais nos homens e nas nações do que em Jeová. Deus os julgaria. Verso 37. Mãos na cabeça. Os prisioneiros de guerra foram transportados dessa maneira. Nota: o segundo capítulo descreve o paganismo, a rebelião e a desgraça total que sempre surgem quando os ministros não são fiéis a Deus, pregando e vivendo sua palavra.